Seja bem-vindo ao Brazilian Talk, um podcast feito para ajudar você, estrangeiro, a aprender português por meio de uma conversa descontraída entre dois nativos. Eu sou o Everton. E eu sou o Vinícius. Would you like to get the most out of this podcast? We strongly recommend you to get the transcriptions for this episode. There you will be able to see every single word we spoke during this episode and notes that will give you tips and help you learn new words, expressions, and idioms that you will not learn in a textbook. Become a member of our community on Patreon, support our show, and have access to our exclusive content. Muito bem, Everton. Estamos aqui então para o nosso terceiro episódio da segunda temporada. E qual é a expressão que nós temos para hoje? Hoje nós vamos falar da expressão abrir mão de algo ou alguma coisa. Uma boa expressão, bem usada, é verdade. Mas qual é o significado dessa expressão, Everton? Como tu explicaria isso para nós? Em poucas palavras, abandonar algo ou deixar de fazer algo, desistir de alguma coisa, né? Temos muitos sinônimos, né? Dispensar algo, ceder, largar, renunciar. Seria essa a ideia. Muito bom, é verdade. Em inglês tem uma expressão que corresponde bem a isso também, que é o give up, né? To give up on something or to give up on someone. E seria basicamente a mesma ideia de abrir mão de alguma coisa ou de alguém em português. Mas é interessante pensar no uso dessa expressão também. Na tua opinião, Everton, como falante nativo, você acha que abrir mão de alguma coisa tem um sentido muito informal, muito coloquial, formal, inapropriado em alguns contextos, ou é muito neutra a expressão? O que você acha? Eu acho que ela já foi muito algo informal, há uns anos atrás, mas nos últimos tempos a gente vê isso até escrito, essa expressão escrita em alguns lugares, né? Uhum. E quando se torna escrita é porque se tornou, né, até mesmo em jornais, em revistas, algo que geralmente é formal, quando se adere a expressões assim é porque se tornou exatamente ou plenamente do uso do cotidiano. Então, para mim, eu vejo como uma palavra comum do dia a dia. É verdade, eu concordo. Não é uma expressão que é de um grupo específico, né? A gente tem expressões em português que são de um grupo muito específico, ou de um grupo muito jovem, ou de um grupo de uma escolaridade específica, né? Mas nesse caso, nós observamos que pessoas de diferentes formações ou idades usam a mesma expressão, né? Abrir mão de alguma coisa. Talvez é uma expressão que no começo era mais como uma gíria, né, ou algo assim, mas com os anos ela foi se tornando... existe esse fenômeno no português, né? Como outras línguas. Algo nasce como uma gíria e depois vira vocabulário mesmo. Até mesmo as crianças nascem e vão crescendo e usando isso, né? Então, gerações vão vindo e as coisas vão mudando, né? É verdade, com certeza. E é interessante que o uso dessa expressão ela pode ter um contexto ou um peso positivo e negativo. Abrir mão de alguma coisa pode ser usado para uma coisa positiva ou negativa também. Nós poderíamos, por exemplo, dizer que alguém abriu mão de uma coisa simplesmente porque desistiu daquilo, né? Talvez de uma maneira negativa. Ou poderíamos dizer que a pessoa abriu mão de uma coisa como um sacrifício, talvez por uma causa maior, né? Nós temos até alguns exemplos aqui que eu achei bem interessantes. Um dos exemplos é o seguinte, por exemplo, ela abriu mão do emprego para cuidar do marido doente. Essa é uma frase que dá um ar de nobreza, um ar bem positivo para essa expressão, né? Então é o sentido de sacrificar uma coisa com o objetivo de cuidar de outra coisa, né? Ou buscar outra coisa. Mas nós poderíamos dizer que um outro exemplo que nós temos aqui é o seguinte: é uma pena, mas ela abriu mão dos sonhos dela porque não teve perseverança. Então, é um outro caso aqui, e nesse caso já não seria não teria mais um tom positivo, né? Seria mais negativo. Sim, com certeza. Já é outra maneira de ver essa expressão, né?
É verdade. Mas agora usando isso realmente, Everton, consegue pensar em uma situação em que tu teve que abrir mão de alguma coisa? Por exemplo, para fazer o podcast ou alguma coisa? A gente sempre abre mão quando vai tomar decisões, né? Abre mão de coisas. Prefere algo ou deixa de lado outra coisa para fazer algo, né? Então, eu tive que abrir mão de algumas coisas para estar aqui e tu também. É verdade. Isso aí. Muito bom. Mas, perfeito. Falamos então sobre nossa expressão de hoje. Só uma nota aqui, uma observação, é que abrir mão, em alguns raros contextos, pode ter também o significado de ser generoso, né? Mas nós diríamos que isso seria 1% das vezes em que a expressão é usada, né? E então, geralmente, você precisa abrir a mão, né? Você precisa ser mais generoso. Mas, geralmente, abrir mão de alguma coisa tem o contexto de desistir ou sacrificar algo. Essa foi a expressão de hoje. Tem mais alguma observação para fazer a respeito dela, Everton? Por mim, está perfeito. É esse mesmo uso do dia a dia. Ela tem esse tom negativo, algumas vezes, mas geralmente é positivo. E como os nossos ouvintes podem praticar, então, essa expressão durante a semana, Everton? Eles podem deixar um recadinho para nós, né? Deixar uma mensagem ou no Insta, ou no YouTube, ou um e-mail para nós, dizendo como eles estão usando essa expressão e a gente pode ir ajudando, né? Então fique à vontade para contar suas experiências sobre essa expressão nos nossos comentários. Isso aí, perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Everton. Nos vemos no próximo episódio, então. Até mais. Falou!